Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você por estar aqui. Se você buscou essa live, se interessou por esse assunto, é porque ou você quer construir uma relação boa com seus filhos, ou com seus pais, enfim, com as pessoas, e você busca, né, algo melhor, né, algo que você não teve, talvez, né? E aí, eu quero te parabenizar por essa ação, por essa atitude, né? Com certeza já vai fazer diferença na sua vida, né? Então, eu sou a Renata Monteiro Rodrigues, eu sou filha do Deus vivo, eu sou feliz, eu sou realizada, eu sou visionária, eu sou uma pessoa realizadora, e sou conectada com as minhas filhas. E aí, por falar em filhas, né? Eu tenho duas filhas, duas princesas, e sim, já me senti culpada, gente. A culpa, ela foi minha companheira por algum tempo. É, E eu perdi sim a minha conexão com as minhas filhas. Eu senti que estava perdendo a conexão com as minhas filhas, né? Então, antes de entrar de fato, né, na live, eu quero fazer um breve relato assim, sobre o que aconteceu na minha vida, como que eu perdi essa conexão e como que eu reconquistei, né? Como que eu restaurei a minha relação com as minhas filhas, né? Quando eu me casei, né, eu falei, vou viver aquela máxima, felizes para sempre, né, até que a morte nos separe ou até que Jesus volte. E eu de fato acreditei nisso, né, e eu vivia achando que estava fazendo as coisas certas e que isso ia acontecer sim na minha vida, né. Quando a gente ouvia relato das minhas filhas, né, dizendo, ai mãe, o pai do fulano, os pais do fulano estão se separando, a gente, meu Deus, coitada dessa criança, né, o que vai ser dessa criança quando ela crescer? Aí, semana seguinte, outro relato de pais se separando, e aí a gente ficava assim, poxa, coitado, cara, que adolescente essa criança vai virar, né? Que adulta essa criança vai virar, que traumas que essa criança vai carregar, né? Vai ser um adolescente rebelde, vai se envolver com drogas, com companhias erradas. Então a gente pensava tudo isso, né? Não só por esses dois motivos, mas por tudo aquilo que a estatística apresenta aí, né? Dos danos causados por uma separação, né? E quando eu menos esperei, eu estava lá, vivendo essa situação de uma separação, né? E aí eu pensei, e agora? O que vai ser das minhas filhas? Né? Tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu imaginava dessas crianças que passavam por isso, eu imaginava, e agora? Minhas filhas vão viver isso? Né? Então, assim, quem já passou por uma separação, por um divórcio, sabe como é devastador, né? Quantas pessoas não são afetadas por uma separação? Você já parou para pensar nisso? Não é só a nossa família, né? Imagina, amigos, pessoas que te admiram, que achavam que você, de repente, tinha um casamento que era segundo a vontade de Deus, ou coisa do tipo, e aí, de repente, se separa. Aquele casal, ele vai ser afetado também. Então, assim, a separação, ela traz muitos danos, né? E o primeiro ano da minha separação foi um ano terrível, terrível. Foi um ano, assim, que eu não conseguia acessar o coração das minhas filhas. O silêncio delas, né, o fato de não querer falar, aquilo era ensurdecedor. Essa era a palavra, né? Por quê? Porque eu sabia que aquele silêncio era fruto de uma dor, né? De algo que estava muito errado. Então, eu não conseguia acessar o coração delas, eu não conseguia conversar, eu não conseguia falar abertamente sobre a situação de forma que eu pudesse ajudar. Claro, a gente levou num psicólogo, a gente buscou ajuda de profissionais, acho que isso é fundamental, né? Mas o que aconteceu? Eu me sentia muito culpada, né? A culpa, ao longo daquele primeiro ano, foi a minha companheira. Não só no primeiro ano, mas uns 2 anos depois ainda, né? Ela foi minha companheira. Por quê? Eu me sentia culpada por tudo aquilo que tinha acontecido. Eu me sentia culpada por ter me doado demais para minha mãe, que era uma pessoa que precisava de cuidados por conta da saúde, e me ausentei da minha família. Eu me sentia culpada por ter me doado para a igreja, né? Então, assim, a culpa, ela fazia parte da minha vida. Ela estava comigo, ela estava lado a lado,
né? Me sentia culpada porque, sei lá, de repente eu não lutei o suficiente, né? Poxa, eu não fiz o que devia fazer para manter a minha família. Enfim, a culpa era algo assim comum, era normal da minha vida. Era algo que fazia parte, era minha companheira das noites mal dormidas, né? E hoje, com propriedade, eu posso dizer que eu sou conectada com as minhas filhas, né? Se você me perguntasse assim, Renata, de 0 a 10, como é a relação com as suas filhas? Eu daria 8, né? Por quê? Porque eu tenho buscado 10, eu tenho buscado ferramentas que me ajude a ter uma conexão excelente com as minhas filhas, né? E também, né? Por que 8? Por que não já 10? Porque quando tudo isso iniciou, elas eram mais novas, né? E 3 anos na vida de uma criança é uma transformação absurda, né? Era uma criancinha, agora já é uma moça, né? Quer dizer, na adolescência, então é muito diferente, né? Então, tô aí passando por essa fase desafiadora de cuidar, né? De adolescentes. Então, por isso eu tenho buscado aí ferramentas, apoio, né, profissionais que me ajudem, que me auxiliem a ser um 10, sim, por que não? Né? A gente está aqui para ter uma vida plena, né? Foi esse o propósito que Jesus deixou, da gente ter uma vida plena, né? E aí muitos pais acreditam que estão perdendo a autoridade, né, dos filhos. Mas antes de entrar nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse avaliar, se eu te perguntasse hoje, qual é a sua relação com seus filhos? Qual é a conexão que você tem com seus filhos? De 0 a 10, qual nota você daria? Né? Assim, sendo bem sincero, né? Existe amor, existe carinho, existe olho no olho, existe compreensão, existe diálogo, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai avaliar a nossa relação com os filhos, né? Gente, eu falei que era live com café e é live com café mesmo, tá? E aí muitos pais acreditam, né? Que estão perdendo autoridade, né? Acabam taxando os filhos como rebeldes, mal criados, como arredios, né? E aí, por exemplo, dá uma ordem pro filho, né? Para que o filho faça algo e o filho não faz, né? O que esse pai pensa? Ah, esse menino tá rebelde, ele tá indo contra a minha autoridade, né? Só que, a depender da idade, isso é bom, né? O fato do filho, às vezes, contrariar uma ordem nossa, isso às vezes é bom. Por quê? Porque os nossos filhos, eles estão desenvolvendo um senso crítico, né? Eles estão buscando os direitos dele, eles querem que a opinião deles sejam consideradas, né? E aí, é sinal que o seu filho, né, minhas filhas, ela não é robô, né? O seu filho não é robô. Então, o problema é que essa discordância, né, é logo vista como uma insubmissão, né? Eu não sei vocês, mas eu sou da geração que pai e mãe educava com olhar. Você passou por isso? Então, assim, nós fomos acostumados assim. Meu pai só olhava, a água parava. A minha mãe, de longe, ela só chegava no portão, eu já sabia que era para entrar. Ela não precisava falar assim, Renata, Ronaldo, Rogério, Ricardo, quatro meninos, né? Entra. Não, por quê? Só de olhar eu já sabia. Ixi, vou ter que entrar. Deu ruim. Então, a minha geração é essa. Veio, né, desse tipo de criação, que era o olhar, né? Qual o resultado disso? Nós, hoje, adultos, né? Crescemos dizendo sim para tudo, né? Com medo de expor uma opinião, medo de discordar do chefe, porque o chefe é uma autoridade, né? Medo de contrariar, né? Especialmente as autoridades que passam pela nossa vida, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, né? Então nós, hoje, né, adultos, acabamos sendo afetados por esse tipo de criação, do olhar, né? Quer dizer, a gente não podia concordar, né? E aí, por isso, gente, qual que é o tema dessa live, né? Tô perdendo minha conexão, tô perdendo minha autoridade, mas a culpa não é sua, né?
Por que a culpa não é sua? Porque você veio dessa criação e em que a criança ou adolescente não tinha voz, né? Você conseguia, numa mesa de adulto, chegar e dar uma opinião sobre algo que estivesse sendo discutido? Isso era pensado na sua época, quando você era criança, quando você era adolescente? Isso era pensado? Na minha casa, não. Na minha casa, a hora do jornal era a hora do jornal. Não tinha essa de atrapalhar para fazer uma pergunta. Que fosse, pai, cadê a garrafa? Qualquer coisa. Era impensável isso, né? Então, assim, criança não tinha voz, né? E aí parece que só depois que a gente tem filho, né, gente, a gente acaba conquistando esse respeito dos nossos pais, né? Eu não sei se vocês concordam, né? Eu queria até que vocês me dissessem, está fazendo sentido, tudo isso que eu tô falando? Vocês viveram isso, gente? Viveram esse tipo de criação? A criação pelo olhar, né? Criança não tem voz, né? Criança não pode nem participar de uma conversa de adulto, né? Hoje eu penso que sim, né? Ainda é mais ou menos isso, mas é diferente, né? E eu vou falar mais na frente, quando eu der as dicas, eu vou falar o que mudou, né? Na nossa relação com os filhos. Mas aí, gente, por que essa sensação, né? De, tô perdendo a autoridade, ou a sensação de que estou sendo ameaçada, ou estou perdendo ali a conexão com os meus filhos, né? Você já pensou? Já parou para pensar por que isso está acontecendo, né? Você tem a impressão de que seus filhos dão muito mais trabalho que você? Você tem essa impressão? Eu costumo falar para as minhas amigas que, fazendo uma análise assim, né, de como nós éramos, eu costumo falar para a gente, nossos filhos não dão trabalho nenhum, né? Mas o que eu escuto de muitos pais é assim, meu Deus, essa criança é 10 vezes pior do que eu. Né? Eu tô pagando meus pecados, né? Mas por quê, gente? Porque as coisas mudaram, né? Hoje, os nossos filhos vivem numa era da informação, né? A gente está vivendo aí o chamado mal do século, né? Que é o mal do século? É a síndrome do excesso de informação. Se na nossa época, né? Agora pensa comigo, se na nossa época a gente se achava assim, sabe tudo, né? O pai ou a mãe falava alguma coisa, a gente falava assim, que bobagem, nossa, meu pai não sabe de nada. Você pensava assim ou não? Me dá um feedback aí se você tinha esse pensamento, você sabia tudo. Principalmente na adolescência, gente. Na adolescência, se o pai falasse alguma coisa, você fala assim, nossa, que antiquado. Ele é retrógrado, não sabe de nada. Pai, você tá atrasado. Era assim ou não era? Tenho certeza que era, gente, tenho certeza. E aí, o que acontece, né? Se a gente já vivia com esse sentimento de sabe tudo, imagina os nossos filhos, gente. Porque assim, hoje, o pai que não é antenado, ele passa muito aperto, né? Por que ele passa aperto? Porque, vamos imaginar o seguinte, no momento familiar, o pai tá contando uma história, um fato histórico, né? No momento ali de descontração, o menino pega o celular, ele já tá ali no Google, procurando, né, se aquilo é verdade. Ele tá ali pesquisando se aquela data que o pai falou que aconteceu tal fato, tal guerra, tal sei lá o quê, é verdade. É assim ou não é, gente? Os nossos filhos estão com informação assim na ponta dos dedos, né? Coisa que a gente não tinha. E aí como que a gente vai criar os nossos filhos da mesma forma que nós fomos criados? Gente, é loucura, não tem como. Não tem como, não vai funcionar, né? E outra coisa, nós repetimos os padrões, né? A forma como nós fomos criados, a gente acaba repetindo para os nossos filhos. Isso é fato, né? Só que assim, é errado repetir padrão? Não, de certa forma não, né? Eu acredito muito naquele versículo, né, em Provérbios 22, 28, que diz: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram, né? Eu acredito muito nisso. E eu tenho, sim, os marcos na minha casa, né? Coisas que minha mãe me ensinou, que são o quê? São os valores da família, os princípios. Isso a gente não pode remover, né? Não pode flexibilizar porque essa juventude é muito moderna. Não, né? A gente tem que manter os marcos antigos, sim, né? Porque é o que dá estrutura, é o que dá
forma para nossa família, é o que dá segurança, né? Esses marcos, eles dão segurança para as nossas vidas. Então, o que eu tô falando é que a gente tem que buscar uma relação diferente. Assim como os nossos filhos estão o tempo todo atualizados, a gente precisa se atualizar, né? E aí eu comecei essa live parabenizando você por buscar informação. Por quê, gente? Porque nós precisamos estar antenados, né? Nós temos aí tantos estudos científicos, né, comprovando a força, né? O que acontece no nosso organismo quando a gente recebe um elogio. A gente tem comprovação científica, né? Vou tomar mais um cafezinho, gente. Então, a gente tem, os nossos filhos têm acesso de informação, nós também temos, mas nós temos a maturidade para filtrar, né? Os nossos filhos, eles não têm isso ainda, mas nós temos, né? Então, assim, que tipo de informação você pode ter que vai te ajudar a ter uma relação melhor com seus filhos? Então, a gente precisa sim estar antenado, a gente precisa acompanhar essa geração, gente. Se a gente não fizer isso, o mundo vai pegar nossos filhos, né? Eles vão sofrer demais. Por quê? Porque o mundo não alivia, a gente sabe disso, né? E eu costumo dizer que a minha casa é um laboratório. Eu não posso ter medo de contrariar minhas filhas, né? Por quê? Porque eu estou treinando elas para a vida. Quando eu contrario a minha filha, né, as minhas filhas, eu estou ajudando elas a se tornarem resilientes. Porque lá fora, se ouvir o grito de um chefe, não vai ficar com medo, querer sair do emprego, porque levou um grito, porque em casa minha mãe nunca gritou comigo. Uma coisa bem diferente. Eu não sei vocês, mas eu apanhei muito, gente. Eu apanhei demais. Apanhei muito. Não parece, mas eu apanhei, né? E aí, se for perguntar assim, Renata, quantas vezes você bateu nas suas filhas? Pouquíssimas, raras vezes. Raras, né? Assim, realmente quando foi preciso, aquela birra que você fala, não, peraí, aí não, né? Mas assim, raras vezes. Por quê? Porque eu fui mole? Porque eu tinha que ter batido? Não, porque mudou, né? A comunicação mudou, a forma de corrigir, a gente percebe que nem tudo precisa ser levado na ponta do chinelo, né? E aí, eu quero que você saia daqui hoje com seu coração aliviado, né? Eu falei que a culpa não é sua, né? De ter perdido a conexão, de ter perdido a autoridade, né? Ai, perdão. De ter perdido a conexão, a autoridade, né? A culpa não é sua. Mas aí eu quero te fazer um convite, né? Se hoje você se sente culpado pela relação que você tem com seus filhos, eu quero te convidar a trocar a culpa pela responsabilidade, né? Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? A culpa, ela paralisa, né? A culpa, ela te deixa sem ação. Era como eu vivia. Enquanto a culpa era minha companheira, eu não conseguia tomar uma ação, fazer algo que fosse melhorar a minha relação com as minhas filhas, melhorar a minha conexão com as minhas filhas, né? E a responsabilidade? A responsabilidade faz a gente agir, né? A responsabilidade, ela faz a gente mudar, ela me mobiliza, ela me traz força para querer algo diferente. E é esse convite que eu quero fazer para você hoje. Troque a culpa. Se você hoje se sente culpado, troque a culpa pela responsabilidade. Você vai ter ganhos absurdos, né? E aí eu quero deixar 3 ações práticas aqui que vão te ajudar a se reconectar com seus filhos, né? Mas antes de trazer essas três ações, eu queria saber, você que tá aqui, tem alguma dúvida? Tá achando meio estranho o que eu tô falando? Não faz sentido? Ou não, faz sentido, Renata? É isso mesmo. Ó, a Ana tá dizendo aqui, verdade, tem que preparar essa juventude pra vida. Tem que aprender a ouvir não. Verdade, gente. Essas crianças, elas precisam ouvir não, elas precisam ser contrariadas. E eu vou te falar uma coisa, não espere um momento propício para que isso aconteça. Não espera que isso vá acontecer naturalmente, de você contrariar seus filhos. Às vezes a sua relação tá boa, que não tem motivo para contrariar. Arranje motivo, né? Deixe de dar alguma coisa, diga não. Diga não. Por quê? Você precisa fazer com que seu filho escute não. Ele precisa ser contrariado. E aí eu quero trazer, né, as 3 ações. Gente, existe uma ferramenta
que a gente utiliza no coach, que é uma ferramenta para restaurar relacionamentos. Restaurar com o pai, com o filho, com o tio, com alguém que você teve algum tipo de atrito. É uma pessoa que você gosta, mas está abalada, né? A gente tem essa ferramenta. Dessa ferramenta, eu vou trazer 3 ações, né? Que ações são essas? Renata, como que eu vou restaurar a minha relação com os meus filhos? Meus filhos já estão passando para a fase adulta e, sim, tá abalado. Para mim, não tem mais jeito. Para mim, tá perdido, né? Olha, e quando o mau humor da criança está constante? Vamos pensar 2 coisas aqui. Como é o ambiente da casa? Né? Como é um ambiente familiar? É um ambiente que proporciona momentos de alegria, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, o que a gente pode avaliar? Como que é o coração dessa criança em termos daquilo que ela tem? Ela é uma criança grata? A criança, gente, ela precisa ser treinada. E aí vamos supor, uma criança que é o tempo todo mal-humorada. Por que ela é mal-humorada? Né? Talvez por ingratidão. O que a gente tem que fazer? Ensinar a ser grata, né? Por exemplo, na hora do almoço, né? Um dia que a comida não tá lá muito boa, vamos pegar esse exemplo, né? A comida não tá lá assim, não tem uma lasanha, uma salada, não. É aquele arrozinho com feijão básico. Gente, vamos agradecer aqui? Pelo que a gente pode agradecer? E deixa essa criança falar. Aí ela vai falar, não tem nada para agradecer, tá tudo ruim. Nossa, na casa do fulano tem estrogonofe, tem lasanha, tem bife todo dia, né? Ela vai argumentar, vai dizer que não tá bom, né? Por quê? Porque o negócio dela é reclamar. Force ela a falar, né? Assim, não é forçar, é incentive ela a falar. Não, mas espera aí, alguma coisa deve ter de bom nessa casa, né? Imagina quantas crianças não têm um alimento, a gente não pode agradecer por esse alimento, o arroz e o feijão, né? Então esse mau humor aí pode ser ingratidão, né? Mas aí você que é pai, mãe, consegue, né? Faz um momento lúdico, um momento de gratidão. O coração grato, gente, é um coração alegre, né? Uma pessoa que é mal-humorada tá o tempo todo, cara fechada, burrada, você quase não vê os dentes da pessoa porque ela não sorri, né? Mas um coração grato é um coração alegre, né? Porque se ela se acostuma, né? Se ela se torna viciada no hábito de agradecer, ela vai ver motivo de gratidão em tudo, né? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? O fato de ter uma janela, de poder olhar para o céu, é momento de gratidão. Nossa, que lindo esse céu, olha que fim da tarde. Tudo vai ser motivo de gratidão, né? Como corrigir e lidar com isso? Assim, Vanessa, realmente treinando, fazendo junto, sabe? Não espere que faça sozinho, não espere. A gente tem que treinar essa criança a exercer a gratidão, né? E outra coisa, que vai ser a minha primeira dica aqui. Então já vou entrar nessa dica, que aí vai servir para você. Olha só. Como é que eu posso restaurar o meu relacionamento com meus filhos, né? São 3 passos iniciais. O primeiro deles é a empatia, né? Você já parou para perguntar assim, filho, por que você é tão emburrado, tá sempre chateado, né? Tá sempre cabisbaixo, eu quase não vejo você sorrindo. Você pode me falar o que está acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma forma? O que eu posso fazer para melhorar seu dia? Né? Imagina essa criança, né, mal-humorada, você chegar para ela e falar assim, sem cobrança, sabe? De coração mesmo, falar assim, filho, o que eu posso fazer para o seu dia ser melhor? E rindo, né, já com um sorriso no rosto, vai fazer diferença na vida dessa criança, né? Primeiro, porque é uma ação que elas não esperam. Né? Por que minha mãe quer me agradar? Né? Faça surpresas de amor, isso aqui já é um a mais, né? Faça surpresas de amor. O que é surpresa de amor? É levar um café da manhã na cama, é fazer um prato que essa criança gosta, é fazer algo inesperado, algo que você sabe que ela vai gostar, mas é inesperado, né? Então, primeira dica, primeira ação, exercite a empatia, né? Se coloque no lugar do filho. Gente, principalmente pré-adolescente, é uma fase de muita mudança, né? Você sabia que o pré-adolescente, ele não tem o córtex, né, pré-frontal totalmente desenvolvido? Essa parte do cérebro é responsável pela empatia,
por sentir a dor do outro, pelas emoções. Eles não têm isso desenvolvido, mas a gente pode ajudar, né? Então, quando você mesmo, pai, se coloca no lugar do filho, né? Tenta entender a dor daquela criança, daquele adolescente, as coisas vão se tornar melhor. Uma coisa que eu faço muito é lembrar como eu era. Nessa fase, como eu era. Gente, 13, 14 anos, eu me considerava uma garota enxaqueca. Chatinha. Emburrada. Né? Eu me considerava assim. Então, quando eu vejo as minhas filhas tendo esse tipo de atitude, eu não falo pra elas assim, ai filha, eu sei o que você tá vivendo, quando eu tinha a sua idade era assim. Não, ela não quer saber. Primeiro que criança, né, tem uma certa fase que a criança ela não quer parecer com o pai e com a mãe. Ela não quer, né? Então, é assim, você saber o que está acontecendo, lembrar que você passou por isso, que tipo de adolescente você foi, que tipo de criança você foi, né? E se colocar no lugar, falar assim, poxa, por que será que ela está reagindo desta forma, né? Ah, é saudade dos amigos, é essa pandemia, é realmente sim a falta de dinheiro em casa, né? Mas aí, gente, gratidão e empatia é uma dupla perfeita, né? Porque você exercitar a gratidão ali com a criança, né? E você conseguir se colocar no lugar dela, você vai entender o comportamento, né? Quando a gente entende o comportamento do outro, tudo facilita. Porque existe aquela frase assim, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu ouvi muito isso da minha mãe. Isso não é real, né? Isso não funciona. Eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu preciso tratar o outro como ele merece ser tratado. Então, de repente, essa mãe que falou isso, né, que o filho é mal-humorado, é uma mãe que tem um perfil influente, né? O que é um perfil influente? É aquela pessoa que gosta de falar, tá sempre pra cima, sempre alto astral. E a criança, de repente, ela é conforme. Gente, conforme, né? O perfil conforme é aquele perfil metódico, planejador, gosta tudo nos detalhes. Então, você imagina uma mãe influente com o filho conforme dentro de casa. Aos olhos da mãe, aquela criança tá sempre assim, nossa, mas tudo quer certinho, tudo tem que falar, tudo tá ruim, tudo coloca defeito. Quando, na verdade, essa criança, eu tô já desviando um pouquinho do assunto, gente, mas eu volto para as 3 ações. Quando, na verdade, essa criança tem esse perfil mais planejador, mais certinho. Qual é o papel do pai e da mãe? Flexibilizar. Então, ó, se você quiser saber mais sobre perfil comportamental, pai, filho, eu tenho uma série de lives que eu fiz sobre esse assunto. Talvez você vá se identificar, né? Você assistindo, você vai entender por que você age de uma forma, o seu filho de outra e onde tem atrito, né? Mas aí voltando para segunda dica, segunda ação, né? Então, primeira ação, empatia. Exercite a empatia. Segunda ação, validação. Gente, eu tive uma experiência essa semana que, assim, me deixou bem preocupada, mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, então eu tô fazendo certo. O que acontece? Eu atendo pré-adolescentes. E tem um exercício que a gente faz logo nas primeiras sessões, né? Eu faço coach com adolescentes, com pré-adolescentes, e aí logo na primeira sessão eu faço uma pergunta para eles, né? Relacione para mim 10 qualidades. Foi um custo. Eles não conseguiram. Eles, assim, muitos não conseguiam falar 3. Fala assim, tia Renata, eu não consigo não. Consegue? Então 5. Escreve 5. Não conseguia. Alguns, né, que inclusive já estiveram comigo em outros momentos, fez uma lista de 10, 15, né, de características positivas, mas tiveram alguns que não conseguiam sair da terceira qualidade. Teve criança que falou assim, eu não tenho qualidade, eu não sei o que escrever, tia. Aí eu chamei o grupo e falei, gente, vamos ajudar? Fulano, você que conhece há um bom tempo, que qualidade essa criança tem, essa pessoa tem? Ah, ela é divertida, e nem estava na lista dela. Ah, ela é organizada, nem estava na lista dela. Ela é amiga, né? E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Validação, gente, é mostrar para a criança as qualidades que ela tem. É ela fazer um trabalho bem feito na escola e você validar e falar, filho, filha, parabéns. Nossa, você foi muito caprichoso. Que trabalho excelente, né? É o filho, a filha, de repente, trazer um copo com água para você, do nada, e você simplesmente não pegar, mas falar assim, nossa, filho, obrigado, como você gosta de servir, como você é gentil. Trazer, gente, qualidades para essa criança, validar, falar. Você tem que falar. Por quê? Porque a criança sozinha ela não vai saber, ela não vai descobrir.
Até porque, né, dependendo da idade da criança, ela está construindo um vocabulário. Como é que ela vai saber que o fato dela ir lá, pegar um copo com água e trazer para o pai e para a mãe é um sinal de gentileza? Ela não vai saber que gentil, o que é ser gentil? Né? Por isso a importância de validarmos as nossas crianças. Então, assim, arranje motivo. Observe, né? Você só vai conseguir arranjar motivo para validar se você observar seu filho. O que ele faz de bem feito? Uma forma da criança se dar bem, por exemplo, em matérias que ela não está indo tão bem, é você reforçar aquela que ela é ótima. Você sabia disso? Quando a gente trabalha aquilo que a criança é excelente, ela acaba se tornando excelente em outras coisas também. Então, a validação é extremamente importante, né? A validação está trabalhando a identidade da criança. Então, uma criança que fala para mim assim, não sei, não tenho qualidade, isso me preocupa muito. O que você tem falado para o seu filho, para sua filha? Né? Você tem falado que ele é bondoso, que ele é carinhoso, né? A criança vem, passa a mão no seu cabelo. É uma oportunidade excelente para assim, nossa filha, você é tão carinhoso. Então, assim, são coisas do dia a dia. Você não precisa fazer um esforço muito grande, você precisa observar e validar. A validação, gente, é extremamente importante. Queria trazer aqui um dado, mas em outro momento eu falo, que é sobre uma pesquisa do Marcel Lozada, né, um cientista, um psicólogo chileno, que ele fala sobre a validação, né? Que se você fala alguma coisa ruim para a criança, né, que ela não fez bem, você tem que falar 6 vezes coisas positivas, 10 vezes coisas positivas. Então, é uma métrica, né, que ele utiliza para falar assim, olha, você acabou de chamar seu filho de burro, né, porque não tirou uma nota boa. Você sabe que ele estudou, não foi o suficiente. E aí, o que você tem que fazer? Validar, 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 validar. Por quê? Porque essa criança ela vai acreditar naquilo que ela mais escuta. O que ela tem escutado? Que ela é esperta, que ela é gentil, que ela é amorosa, que ela é amiga, que ela é companheira, né? O que essa criança tem escutado? E aí eu quero te passar uma tarefinha, pai, mãe. Escreva uma lista de qualidades dos seus filhos, né? Se você tiver a oportunidade, faça uma cartinha. Ó, a Ana gostou muito da surpresa de amor. Dá pra fazer uma surpresa de amor. E eu vou te falar, não é só com filho não, tá? Você pode fazer isso com seu sobrinho, com o vizinho, né? Com qualquer criança. Porque nós, né, enquanto adultos, a gente tem esse papel de ser referência. Então, faça surpresa de amor, né? Faça um prato que a criança gosta e coloca. Escreve lá, olha, você é muito gentil, você é carinhosa, você é estudiosa. Fale pra ela o que ela é. Sozinha ela não vai conseguir. Tá bom? E aí a terceira dica, gente, é o que a gente chama de V0. O que é o V0? V0 é nada mais é do que olho no olho, né? V0 é a velocidade zero. É uma ferramenta poderosíssima, né? E o V0, gente, se a gente for pensar, é assim, é você olhar no olho da pessoa, se conectar com ela, né? Sem dizer nenhuma palavra. Só que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Quer ver um exemplo? Você está assistindo o jornal, você está aí super concentrado porque está passando as notícias e tal, e aí o seu filho vem pedir alguma coisa, né? Segura no braço dele. Se você não puder falar naquele momento, fala assim, filho, espera só um minutinho, só para eu acabar de ouvir essa notícia. Ouviu a notícia? Olha no olho e fala, sim, filho, o que você precisa? Diga, o que você quer me contar? Olha no olho. Presta atenção naquilo que a criança está falando, né? Esteja 100% presente naquele momento. Isso é V0. E a gente pode fazer isso o tempo todo. Aqui em casa, às vezes minha filha fala assim, ai mãe, eu tô te falando, mas você tá no celular. Aí eu, peraí, eu já estava no celular quando você veio falar. Então espera um minutinho que eu vou te dar atenção. Resolva o que tiver que resolver. Às vezes eu tô postando alguma coisa, eu tô mandando alguma mensagem. E aí, quando eu termino, abaixa o celular, me fala, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? E olho no olho, né? E criança é muito esperta, gente. Criança, ela fica jogando, né, na nossa cara, fica testando a gente. Você fala que me dá atenção, mas você não me dá. Mas uma criança, ela tem que saber os limites, né? Se eu já estava ocupada quando ela chegou, ela pode esperar sim. Por que não? Por que eu tenho que parar tudo? Né? Eu tenho que parar e dar atenção plena. Eu tenho que estar 100% presente ali com ela. Mas não é ela
quem dita, né, o que eu devo fazer ou não, né? Então eu trouxe aqui para vocês, gente, três ações, né? Que é a empatia, a validação e o tal do V0, né? O V0 é o estar presente, tá bom? E aí, para você que ficou comigo até o final, né? Eu quero te dar um presente. Se você ficou aqui comigo, você gostou dessas 3 ações, né? O que eu posso fazer para me reconectar com meu filho, para eu reconquistar a minha autoridade com meu filho? Se você quiser, eu aplico essa ferramenta com você, né? Essa ferramenta de restaurar relacionamento. E aí, o que você precisa fazer? É só me mandar uma mensagem no direct, Renata. Gostei daquelas 3 ações e eu gostaria de fazer essa ferramenta. Eu quero sim restaurar a minha relação com os meus filhos, com meu esposo, com a minha mãe, né? É uma ferramenta muito simples, gente, mas ela é poderosa, tá bom? Deixa eu só ver aqui os comentários pra gente encerrar. Ah, que legal, isso mesmo. Eu também, Vanessa, eu fazia esse momento e eu não sabia. E quando eu tive conhecimento do V0, eu achava que era só assim, parar e ficar olhando olho no olho, né? E aí, pouco tempo, né? Eu falei, não é só isso, né? Isso também é bem interessante. Quando você estiver, assim, conectado mesmo com seu filho, você vai perceber que isso é prazeroso, né? Você conseguir falar através dos seus olhos. E pode ser feito até de forma lúdica, né? Criança muito pequena, a gente fala assim, deixa eu ver se você consegue ficar olhando no meu olho muito tempo. Quanto tempo você consegue ficar olhando dentro dos meus olhos? Vai chegar um momento que a criança vai relaxar, né? E você também vai tirar proveito desse momento aí do V0, né? Mas é isso mesmo. Muitos pais já fazem, né? E não sabem. Então, ó, reforço para você, Vanessa, a importância disso. A importância dessa ferramenta. A importância de você olhar no olho, né? A criança, ela se sente pertencente, ela se sente amada, né? Então, gente, eu gostaria de encerrar essa live agradecendo, né, todo mundo que esteve aqui. Espero ter contribuído, passando aí essas 3 ações, né, para fazer em casa. Espero ter te ajudado a tirar aí a culpa, né, trocar a culpa pela responsabilidade e de coração. Desejo que você tenha um relacionamento excelente com seus filhos e não ache que porque seu filho já é grande, meu filho já tem 18 anos, não tem jeito sim, tá? Todos nós temos uma criança interior e que precisa ser cuidada, né? Vocês já ouviram falar que pessoas feridas ferem. Se você está tendo uma relação conturbada com teu filho, é porque ele está ferido, né? Tudo que você fala, ele retruca, ele está ferido. Então vamos cuidar dessa ferida, tá bom? Então, um grande abraço, uma semana excelente para todos vocês. Se você gostou, se fez sentido, você lembrou de alguém, eu vou deixar essa live gravada. Convida a pessoa para ir lá no meu perfil e assistir, tá bom?